Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Rafael Bonato, sou professor especialista em Fisiologia do Exercício, com formação em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná, especialização em Fisiologia do Exercício também pela Federal do Paraná, com estágio na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Possuo MBA também em Gestão por Processos em Negócios pela FAI. Sou proprietário de uma rede de academias em Curitiba chamada Estúdio Corpo Livre, aqui da unidade Barigui, próximo aqui na cidade de Curitiba, um dos parques mais famosos da cidade, que é o Parque Barigui. Também tenho uma assessoria esportiva online há mais de 10 anos, né? Quando as pessoas ainda nem imaginavam, né, do online. Eu comecei aí, depois eu vou contar um pouquinho mais para vocês, mas enviando planilhas de Excel aí para os corredores, né? Minha vida toda foi voltada e pautada no esporte e me tornei um atleta de alto rendimento nesse esporte que vocês estão vendo aí, se der para colocar também os slides, mas o esporte se chama ultramaratona, né? O nome da palestra aí vocês estão vendo é Desafiando Seus Limites. E a ultramaratona o que é, gente? As pessoas confundem muito, né? Falam, pô, e aí, Bonato, você já correu a São Silvestre? Eu falo, gente, a São Silvestre tem 15 quilômetros. Ultramaratona são competições acima de 42 quilômetros. Então, assim, as provas mais comuns que nós temos de ultramaratona são provas de 50, 100 milhas, por exemplo, 166, 170 quilômetros, geralmente, e 135 milhas, que são as provas do Campeonato Mundial de Ultramaratona em ambientes extremos, que são as provas que eu me tornei especialista. Então, as provas que eu me tornei especialista são provas de 217 quilômetros. E, obviamente, que o esporte, ele nos traz muitas lições. E é isso que eu vim conversar hoje com vocês, gente. Eu espero realmente que vocês se sintam inspirados aí pela história esportiva, mas mais do que isso, eu gostaria de apresentar aquilo que eu consegui em troca, né, pelo esporte, a experiência de vida, as consequências positivas e também negativas que o esporte me trouxe. Tá? Então, muito prazer, obrigado pela participação, pela inscrição de vocês também. Se alguém tiver algum comentário, eu estou acompanhando aqui o chat aqui nos comentários, aqui do ladinho. Boa noite, a Rosa, a Cláudia, a Laide, todo mundo que está mandando boa noite aqui. Eu estou acompanhando vocês também aqui pelos comentários e posso ir respondendo para a gente ter uma interação, ok? Bom, gente, então vamos lá. Vou começar aqui minha apresentação. Como eu falei, a ultramaratona é um esporte que eu sou especialista, mas antes de chegar nessa competição que vocês estão vendo aí, que foi correr uma prova de 100 quilômetros lá na Argentina, tem muita história que aconteceu antes. Então, eu comecei quando criança ainda, com apenas 7 anos de idade. Eu sou natural da cidade de Curitiba e eu estava fazendo aula com um grupo de crianças no condomínio onde eu morava, num bairro chamado Pilarzinho, aqui em Curitiba. Tinha uma quadra lá de futebol de areia e um professor de educação física que dava aula gratuita para a gente lá. E eu estava lá fazendo aula com eles e tal, e o professor sempre mandava a gente correr em volta da quadra. E eu gostava mais de correr no aquecimento em volta da quadra do que jogar o futebol. E o professor notou que eu tinha genética para corrida, né? Não sabia ainda se ia ser curta, média ou longa distância, né? O que ia acontecer comigo, eu era muito criança, mas esse professor observou que eu tinha esse talento para o esporte. E graças a Deus, graças a um profissional de educação física que olhou isso, eu fui me desenvolvendo no esporte e com 18 anos de idade, eu fiz a minha primeira maratona de 42 quilômetros aqui na cidade de Curitiba. Fui relativamente bem, né, para minha estreia. Eu me lembro que a minha primeira maratona, eu fui no Parque Barigui. Imagine você na sua cidade aí, você chega no parque e tinha... Veja, gente, nós estamos falando de 1998. 1998 não é que nem hoje, que alguns de vocês aí podem estar falando, nossa, mas tem muita gente nas corridas de rua pré-pandemia, né? Agora com a pandemia, infelizmente, parou.
Mas naquela época, em 98, tinha 200, 300 pessoas, não era essa multidão que é hoje, né? E aí eu cheguei no parque sem pretensão nenhuma, eu fui fazer um treino de corrida, nem sabia que ia ter maratona de Curitiba. Cheguei lá, o pessoal estava um monte de gente de branco lá, um trio elétrico fazendo festa, todo mundo pulando, aquecendo. E eu não sabia o que ia acontecer. Eu cheguei para a senhora, uma senhora que estava lá alongando, toda animada. Falei assim, o que vai acontecer? Lá, maratona de Curitiba, não sei o quê. Eu falei, nossa, que legal, posso ir junto? Mas na minha cabeça, pessoal, também a maratona era como se fosse a São Silvestre. Na época, com 18 anos de idade, eu não tinha noção ainda do que era correr 42 quilômetros. Para mim era, beleza, vamos correr, daqui a pouco volto aqui no parque. E eu saí correndo junto com todo aquele pessoal. E deu 10 quilômetros. E eu comecei a olhar para o lado, falei, gente, onde que volta, né? Comecei a correr, e daqui a pouco passei lá num outro ponto que eu já conhecia, comecei a achar muito longe, passou na placa de 15 quilômetros, e eu não sabia quando que acabava. E o pior, eu não pegava água dos escoteiros, porque como eu não estava inscrito na prova, eu achava que tinha que pagar. Isso são histórias reais, assim, né? Não estou inventando na minha cabeça. Eu achava, não vou pegar água porque tinha que pagar. Então as pessoas que estavam com o número no peito pegavam água e eu evitava de pegar água, eu não sabia, né? E fomos indo até que bateu 21 quilômetros. Eu falei, bom, agora é mais fácil eu continuar para voltar para minha casa do que voltar para a largada onde a gente estava, né? E eu perguntei onde que vai ser a chegada. Eles me falaram que ia ser na Ópera de Arame, que por coincidência ficava muito próximo da minha casa, 2 quilômetros da minha casa. Falei, bom, eu vou correndo aqui, comecei a andar, correr e tal. Até que chegou no quilômetro 30, eu já não aguentava mais. Aí eu sentei no chão e falei, olha, gente, eu vou desistir. E aí o rapaz chegou com uma banana para mim e falou, olha, você pode comer uma banana. Eu falei, o quê? Não tem que pagar? Eu falei, não, pode comer banana, tomar água. Eu falei, nossa, não sabia. Daí que eu fui, comi uma banana, tomei água e continuei. Faltando exatamente 2 quilômetros para chegar no final da maratona, passava na frente da minha casa. Eu falei, bom, eu vou para casa, deu, né? Já estava, realmente eu estava assado já, eu não tinha experiência, estava com calção de jogar futebol, um tênis completamente errado e tal. Quando eu chego, tinha um monte de amigo meu batendo palma na rua e viram que eu vinha tipo um Walking Dead, assim, né? Completamente torto, correndo. E eles, vai, Bonato, vai, Bonato. Eu falei, não, vou parar aqui. Não, você vai até o final, chega lá, a gente vai te buscar. Porque meu carro tinha ficado lá no Parque Parigui, que fica longe da Ópera de Arame, né? Enfim, gente, eu cheguei, fiz em 4 horas e meia, quase morri. Foi um desafio e tanto, só que eu gostei do negócio. E no outro ano eu já baixei meu tempo, e no outro ano eu baixei meu tempo, até que com 21 anos de idade eu bati meu melhor tempo até hoje em maratona. Eu tenho hoje 41 anos de idade, ou há 20 anos atrás eu bati 2 horas e 48 minutos, que para um atleta amador é um tempo muito bom, né? Correr a 15 km por hora de média uma maratona. Aí, beleza, veio a faculdade, eu acabei viajando para os Estados Unidos, fiquei 2 anos lá, fui, voltei, também casei, tive a minha primeira filha, casei cedo, casei com 24 anos, tive a Giovana com 27, e aí começou aquele negócio, pô, o esporte sempre me chamou, e eu me estabelecendo como um profissional de educação física na cidade de Curitiba, falei, e agora? Qual é o desafio? Eu descobri que tinha essas ultramaratonas, essas corridas de longa distância. Foi de 2006 para 2007 que eu descobri. E foi como? Eu li um livro chamado Ultramarathon Man, que é de um ultramaratonista americano chamado Jim Karnazes. E ele conta uma história de uma corrida de 217 quilômetros no Vale da Morte, na Califórnia. Eu falei, pô, nem sabia. Né? Imagina, 217 quilômetros no Vale da Morte, na Califórnia. Como que uma pessoa consegue correr 217 quilômetros? Eu fui ver, para você se classificar para uma prova de 217 quilômetros, você tinha que estar entre os melhores do mundo. Lá, os 100 melhores do mundo são convidados a fazer parte desse seleto grupo que pode ter a oportunidade de correr lá no Vale da Morte. Falei, bom, como é que eu faço parte desse seleto grupo? Aí eu descobri que tinha essa prova na Argentina de 100 quilômetros, que já ia me dar um certo currículo para eu poder, quem sabe, um dia fazer parte desse seleto grupo de convidados. Gente,
aí começa uma outra história. Você imagina, já estava velho para querer ser um atleta profissional, vamos lá, né? 26 anos de idade, com um histórico moderado de sucesso no esporte. Eu nunca tive... Pensem o seguinte, vocês viram a maratona de Tóquio? O Kipchoge, ele ganhou com 2 horas e 10 minutos. Pensem o seguinte, o meu melhor tempo foi 2 horas e 48 minutos. Significa que quando o Kipchoge chegou nos 42 quilômetros, eu, por exemplo, estaria perto do 30. Ele já tinha chego e eu ia estar lá no 30 ainda correndo. Então, assim, não tinha muito nexo, né? Eu querer ser um atleta profissional, tanto que não era o meu intuito. Aí, beleza, eu falei, bom, como é que eu vou lá para São Miguel del Monte, na Argentina, correr uma prova de 100 quilômetros? Eu não tinha dinheiro ainda, recém-formado, recém-casado, não dava para sair daqui para a Argentina. Aí o que a gente pensa? Vou tentar vender patrocínio. Vocês imaginem vender patrocínio, um atleta completamente desconhecido, de um esporte mais desconhecido ainda, que talvez, se eu perguntar quem está aqui hoje, vendo a minha apresentação, quantas pessoas já tinham ouvido falar de mim, eu acredito que talvez nenhuma, né? Por quê? Porque não conhece, não é um esporte de grande mídia, né? Enfim, aí consegui viabilizar uma ajuda, logicamente que eu fui vender, né, para um primo rico lá, que me ajudou um pouquinho com a passagem aérea. Eu aprendi a fazer umas apresentações de PowerPoint, e eu me lembro até hoje que eu fui vender o projeto para ele, assim, apertava, olha, me ajuda aqui que eu vou lá para a Argentina. Até que uma hora eu falei que a minha unha do pé poderia cair e que alguma coisa grave poderia acontecer, e ele começou a prestar atenção, né? O ser humano tem essa mania, né, de querer ver o outro sofrer. E aí, quando eu notei que isso estava acontecendo, eu comecei a vender mais benefício para ele do que poderia acontecer comigo, né? Olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, tal. Enfim, consegui uma ajudinha lá para passagem aérea, embarquei para a Argentina e fui. O que eu não sabia é assim, primeiro, eu não tinha experiência nenhuma de correr mais do que 42 quilômetros. Eu era um maratonista meia boca, né? Com 2h48, maratonista meia boca, um amador bom, mas nunca nem perto de ser um atleta de elite na maratona. Quando eu chego lá, eu cheguei na sexta-feira de manhã, na quinta-feira, logo depois do almoço, foi numa quinta, a prova seria no sábado. Eu cheguei na quinta, depois do almoço, e tinham 2 brasileiros lá, inscritos, que eu sabia que eles estavam inscritos, inclusive um já tinha ganho essa prova. Eu cheguei lá na Argentina, temperatura agradável, céu azul. Quando eu chego em São Miguel del Monte, que é a cidade próxima a Buenos Aires, uns 100 quilômetros de Buenos Aires, o encontro com esse brasileiro, ele fala, Bonato, e a roupa de frio? Tá tudo preparado? Eu falei, roupa de frio? Eu só tinha levado uma mochila nas costas. Ele, não, porque vai fazer -1 na largada no sábado. Eu, o quê? Ele, não, porque você vai ter que fazer a cebola. Ele começou a me ensinar que como a prova duraria várias horas, não é que nem uma maratona, que em 2 horas e pouco, 3 horas você termina, né, para os atletas mais rápidos. É uma ultramaratona, mais de 100 quilômetros, pode durar 8, 9, 10, 11, 12 horas correndo, depende da tua velocidade, né? Ele, não, daí você vai largar com a roupa por baixo, a roupa mais curta, né? E por cima você bota a tua jaqueta, bota isso, bota aquilo, daí você vai fazendo a tal da cebola, tira a roupa para cá, tira a roupa para lá. Eu não tinha levado nem jaqueta, nem luva, nem gorro, nem nada, e o pior, não tinha dinheiro para comprar também. Tinha cartão de crédito, fui lá, comprei uma roupa, me vesti e fui para a tal da competição. Realmente estava -1 grau, a prova largou, eu achando que o ritmo era de uma maratona, lá tinha, assim, eu pensei que só ia ter eu mais uma meia dúzia, né? Tinham mais de 300 atletas inscritos. Essa prova fazia parte do campeonato sul-americano de ultramaratona, tanto de 50 quanto de 100K. Eu não sabia, fui completamente às cegas e começamos a correr em volta de uma lagoa. Então você fazia 9 voltas de 11 quilômetros em volta dessa lagoa. Então você largava no centro da cidade, ia até o ponto de passava o chip e aí dava 9 voltas para completar os 100 quilômetros, né? 99 mais esse 1 que a gente largava. Então era tudo mensurado, tudo muito bem feito, porque era uma prova oficial, né, da Federação Argentina.
E eu larguei que nem um maluco, achando que ia correr uma maratona. Tanto que quando eu olhei para trás já não tinha mais ninguém, né? Só estava eu na frente, correndo em volta daquela lagoa. E aí comecei a entender, né, que de um lado da lagoa ventava muito contra, do outro lado ventava a favor. Comecei a entender o que aconteceu. E todo agasalhado. Quando deu 8 horas da manhã, já comecei a fazer a tal da cebola. Até que passe uma hora lá do outro lado e grito, bate palma, foguete. Eu estava bem ainda, dei um tchau lá, brasileiro, eu, legal, e continuei correndo, né? Beleza, tinha que fazer 100 quilômetros, estava num ritmo muito bom, não sabia mais em que posição que eu estava, né? Porque cada vez que eu parava para tomar água, me passava daqui a pouco você passava um retardatário, como era a volta, né? Então, depois de 2, 3 voltas, aquilo misturou tudo, você já não sabia mais a tua classificação. E aí, quando deu 70 quilômetros, eu nunca tinha passado dos 42, com 50 ainda estava bem. Quando deu 70 quilômetros, começou a falhar o motor, né? Quando deu 77, a mesma história. Eu sentei numa mesa, tinha uma mesa, isso foi uma outra coisa, né? Alimentação. Então, vocês podem ver ali as dificuldades. Eu nunca tinha comido durante uma prova, no máximo tomado aqueles gels, né, de carboidrato. Nesse tipo de prova, não. Você senta, come um amendoim, come sei lá, uma paçoquinha, uma fruta, toma Coca-Cola, por incrível que pareça, batata frita, tudo que tem gordura, carboidrato, sódio, potássio, você acaba consumindo, porque o teu corpo vai depletando todas as fontes energéticas, né? E eu, na época, já era formado, não era ainda um especialista em fisiologia do exercício, mas já tinha uma noção básica do como que o meu corpo se comportaria em extremos. E eu vi que estava falhando. Sentei numa mesa lá e pedi, olha, gente, com 77 quilômetros eu vou desistir. Nisso, quando eu falei que eu vou desistir, chegou um argentino e falou, você não pode desistir. Você é o primeiro colocado da competição. Eu falei, o quê? Ele levanta e continua, nem que seja andando, você está na frente. Eu tomei uma Coca-Cola, comi um negócio, levantei e saí andando tudo torto, só que aquilo me deu uma motivação extra. E outra coisa que eu não sabia é assim, essa questão da alimentação, ela demora um pouco para, né, o organismo ele absorver os nutrientes e começar a fazer efeito. E ele tem alguns picos, né? Então ele dá alguns picos de glicose e depois ele acaba caindo, né, fazendo alguns efeitos rebotes. Então, logo que eu saí da mesa, eu tive um pico positivo, né? Subiu a glicose, eu já comecei a correr de novo e daqui a pouco caiu de novo, eu parei numa outra mesa, comi mais coisas. E, enfim, eu sei que eu consegui chegar no final e, para minha grata surpresa, eu acabei me tornando campeão, não só dos 100 quilômetros, mas dos 50 quilômetros também, que eu nem sabia que eu estava inscrito. Quando eu me inscrevi por 100, automaticamente a gente acabou se inscrevendo por 50 e eu passei lá. Quando eu ouvi aquela gritaria, aqueles foguetes, era porque eu tinha ganho a prova de 50 quilômetros que eu nem sabia. Foi até bom não saber, porque talvez realmente eu não me importasse tanto com os 100 quilômetros, né? Ganhei uma premiação em dinheiro, né? Pela primeira vez que eu corri, então eu fiquei muito empolgado. Voltei com 2 troféus desse tamanho para casa. E aí eu fiquei muito feliz, né? Muito feliz. Por quê? Porque eu também fui convidado daí para participar dessa competição que vocês estão vendo aí, da BR-135, que faz parte desse campeonato mundial de ultramaratona em ambientes extremos. A diferença é que não eram 100 quilômetros, né? Eu tinha feito essa competição lá na Argentina de 100 quilômetros no mês de setembro de 2007, exatamente, 2007. E em 2008, janeiro de 2008, eu acabei me classificando por ter sido campeão dessa competição. Eu fui aceito para fazer essa prova chamada Brasil 135, que dos 217 quilômetros, só 30 quilômetros são no plano. Então, assim, gente, largava já no meio do mato, é corrida de montanha. Ela acontece pelo Caminho da Fé, que é um caminho que sai de alguns ramais no interior de São Paulo, no interior de Minas Gerais, e todos chegam a Aparecida, né, que é a antiga Aparecida do Norte, e que aí a história vou mostrar para vocês, conta muito, a minha história pessoal tem muito a ver com essa competição da Brasil 135, porque minha vida realmente mudou, né? Na primeira prova que eu fui, eu não sabia que subir e descia o equivalente, por exemplo, ao Monte Everest, que a prova era toda em mata fechada.
Eu não sabia correr à noite, então a própria lanterna de cabeça que eu levei, eu sabia que tinha que levar, mas a prova durava 24, 36, 48 horas. Você tinha que aguentar ficar correndo o tempo todo. Não é que nem você correr os 100 quilômetros em volta de uma lagoa. É subindo muito e descendo muito. E num ambiente muito inóspito. Então, aquilo ia arrebentando o atleta, né? Tanto que nesse primeiro ano, eu não consegui terminar a prova. Eu fui só até o quilômetro 120, tive uma lesão no dedão do pé. Na verdade, eu tive 8 microfraturas nos dedos do pé. Vou até mostrar para vocês aqui algumas fotos. Olha só que legal. Essa é a largada, né? Larga no meio do mato, aqui correndo ainda bem. Aqui chuvas torrenciais no caminho, muita tempestade elétrica também, perigoso. Aqui um pouquinho antes de eu me machucar, eu não tinha essa experiência de correr à noite com lanterna de cabeça, então você olha um ponto futuro. Não sei se alguém já teve a oportunidade de usar uma lanterna de cabeça, mas você nunca está olhando exatamente, você tem que ficar olhando o ponto futuro. E muito escuro e tal. Acabou que eu dei numa pedra, bati, olha o que aconteceu. Eu tive 8 microfraturas nos dedos, ali nos 2 dedos, e acabei abandonando por uma fratura no dedo do pé. O que aconteceu? Eu fiquei muito decepcionado com essa desistência, porque eu estava muito bem na prova, assim, eu não sabia que o meu corpo responderia tão bem nessa competição. Então, durante o ano mesmo de 2008, essa prova foi em janeiro, eu acabei indo para a África do Sul, fazendo a Comrades na África do Sul, que foi uma competição de 89 quilômetros. Já consegui um apoio, porque as pessoas começaram a reconhecer essa minha capacidade de conseguir correr longas distâncias. Depois eu fiz uma prova de 24 horas correndo em pista. Também consegui ser o campeão da categoria, né, no sub-30 anos, então me tornei o atleta número 1 da categoria de base na ultramaratona no Brasil, no ano de 2008. Isso começou a me chamar mais atenção. Em 2009, eu acabei me classificando novamente para Brasil 135 e voltei lá. Só que dessa vez, eu já voltei muito melhor preparado. Eu tinha um carro de apoio, com uma equipe de apoio com fisioterapeuta, com motorista. Vocês podem ver ali que era um carro chamado Escapade, ou Escapade, que era da Peugeot, que era um carro que na época tinha sido lançado, a Peugeot acabou fazendo uma parceria comigo, me mandou com esse carro. Eu tinha já patrocínio de academia, eu tinha patrocínio de hospital, as pessoas já começaram a me estudar, né? E aquela foto que eu estou apontando para a placa ali, não para o carro, só para vocês terem uma noção, eu passei com 19 horas nessa placa, foi perto de onde eu quebrei meus dedos do pé. No outro ano eu passei com 12, né? Então passei de dia ainda e fiz questão de tirar uma foto para lembrar daquela dificuldade, me motivar mais, e aprendi coisas por exemplo, numa outra maratona, nesse tipo de ambiente, você come correndo. Então o carro de apoio deixava uma panela, eu tinha levado, antes que vocês me perguntem, né, o que você comia e tal, por incrível que pareça, ali tinha um pedaço de pizza de frango com catupiry quente, onde a gente pega assim com a mão a massa e vai comendo. Por quê? Porque a proteína, gordura e carboidrato. E aí, pedacinhos bem pequenininhos, você anda, come, espera um pouquinho, e isso tudo vai se acostumando com o corpo, é muito treinável, né? E aí, a hora que você sente que fez a digestão, você volta a correr. Mas o grande segredo é a regularidade, né? É você continuar se movimentando no terreno, né? Então, eu também notei em 2008 que cada vez que eu ia me alimentar, eu parava e eu sentava para comer e depois eu levantava. E aquilo foi travando as pernas, também foi uma acho que uma das consequências de eu ter ido mal e perder a concentração e ter quebrado os dedos do pé, dando numa pedra, foi exatamente por causa disso, né? Desse para, senta, levanta, come e tal. Então acabou que prejudicou. E aqui a chegada, uma foto já com a medalhinha de ouro no peito, né? A Giovana estava com 1 aninho nessa época. Eu consegui figurar nesse ano entre os top 10 mundiais aí. E aí, o que aconteceu? Quando eu figurei entre os top 10 mundiais, olha só que interessante, eu recebi o convite para ir para aquela competição que eu tinha falado para vocês, que era a travessia do Vale da Morte na Califórnia, aquela corrida de 217 quilômetros lá nos Estados Unidos, no Vale da Morte. Vocês podem ver ali algumas características dessa competição, né?
um calor de 55 graus, eu peguei 55,1 oficial na Badwater Basin, um ponto mais baixo, menos 89 metros abaixo do nível do mar, é o ponto mais baixo das Américas. A umidade lá é próxima de 0,2, 0,4, né? Você sobe até, se larga menos 89 metros, chega no topo do Monte Whitney, na base, né, da entrada do parque do Monte Whitney, mais de 3 mil metros de altitude. Dificuldades muito grandes para montar uma equipe de apoio, principalmente econômica, né? Uma prova que só a inscrição dela custava $1.500. Você imagina para um atleta amador conseguir levantar toda essa verba, mas eu consegui diversos apoiadores e a minha carreira começou a despontar para o profissional, quando eu tive a oportunidade de fazer a Badwater. Eu consegui trazer um resultado muito interessante para o Brasil, que foi a Fivela de Honra. Inclusive, ela está aqui, ó. Essa aqui é a Fivela. Todos que terminam a competição, eles ganham uma medalha, né? Mas os atletas mais rápidos ganham essa aqui. Acho que dá para ver melhor a Badwater ali, em 2009. Essa é o símbolo dos atletas mais rápidos. E esse cálice que eu estou apontando aqui para vocês é o cálice do Hall da Fama da ultramaratona no Brasil, onde aquela prova da BR-135, para você ganhar esse cálice, você tem que fazer ela em todas as suas modalidades, mais o Caminho da Fé. Então eu fiz em dupla, fiz em quarteto, fiz individual, 3 maratonas, fiz 5 vezes o individual, 5 maratonas, e percorri o Caminho da Fé de Sertãozinho até Aparecida e de São Carlos até Aparecida, sozinho, com a mochila nas costas, em 7 dias, mais de 600 quilômetros. E aí eu consegui entrar para esse cálice, para o Hall da Fama ali que vocês estão vendo. Então, por isso que eu falo que a minha vida mudou graças a esse esporte, né? E quando eu voltei para o Brasil, eu realmente estava tendo um reconhecimento muito legal, e no mesmo ano eu comecei a fazer alguns desafios pessoais. Um deles foi esse, correr de Foz do Iguaçu até Curitiba, saindo de dentro de Foz do Iguaçu, lá das Cataratas do Iguaçu, e vim correndo até Curitiba, e no 7º dia fazer a maratona de Curitiba. Então completou, ali deu 698,4 quilômetros no GPS, e eu consegui fazer a maratona de Curitiba em 3 horas e 4 minutos ainda, que foi um resultado impressionante. Então isso tudo foi chamando apoiadores, patrocinadores, mídia, e aí começou essa história também com as palestras para as empresas, porque a gente vai conversar um pouco mais aqui sobre disciplina, sobre crença, força de vontade, persistência. Tudo isso tem a ver com cumprir um desafio como esse, que você tem tanta dificuldade, primeira distância, né? Mas você vir pela beira de uma estrada é muito perigoso, você tem uma altimetria muito forte. Eu dormi muitas vezes na beira da estrada, num colchonete para dar tempo, né? Me alimentando muito mal. Passava em algumas cidades, saíam corredores que gostariam de correr um pedaço, tipo Forrest Gump, assim, correr um pouco com você. Aquilo alternava o teu ritmo, ficava muito pesado, era difícil, as pessoas descansadas e você muito cansado, tinham alguns pedaços com obras na pista, enfim, são muitas dificuldades que a gente enfrenta aí, 7 dias na estrada, coisa que a gente vê que a gente, quando está de carro, não vê, né? Mas é muito perigoso você ficar 7 dias na estrada, tanto que depois disso eu nunca mais quis fazer desafio desse tipo, né? De correr por acostamento, beira de estrada, muito perigoso com carro de apoio. E com o sucesso desse evento, veio esse evento aqui, que foram, né, em 2010, as 27 maratonas em 27 dias consecutivos nas 27 capitais brasileiras. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais da história, olha só que legal. Deixa eu ver se dá para ver bem. Esse é o livro, 27 maratonas em 27 dias consecutivos nas 27 capitais brasileiras. Eu lancei ano passado, em comemoração aos 10 anos desse evento, e eu repeti ano passado, só que eu criei um desafio virtual, onde as pessoas podiam se inscrever, correr 5, 10, 21 ou 42 quilômetros comigo, recebiam um livro, recebiam uma medalha, um certificado de participação, e cada pessoa estava na sua cidade, me mandava o resultado, e eu enviava o material para elas. Foi sensacional, toda a história está nesse livro, conta toda a logística, as dificuldades, tudo que aconteceu nesse desafio de 2010. E em 2020, se vocês quiserem, o meu Instagram é @Rafael com PH, Bonato com 2 T's, lá tem todos os desafios, tudo
todas as maratonas, do jeito que foi feita, as intempéries, as viagens que rolaram pelo caminho. Acabei viajando esse ano, 2020, também para dar algumas palestras em Sergipe, São Bento do Sapucaí, e onde eu estava, eu fazia a maratona. Então, foi sensacional. Isso é um recorde, né, de maratonas consecutivas que nós temos no Brasil. Não é um recorde oficial, porque as provas não são oficiais, né? Não existem 27 maratonas oficiais no Brasil. Eu criei e fui lá e comprei a distância, e aí com o relógio GPS, eu ia lá e marcava tudo bem direitinho para não ter erro, né? Inclusive, em 2 delas, eu acabei errando o caminho e acabei fazendo mais do que 42 quilômetros. Mas tá feito, né? E aí, gente, em 2015, eu acabei contratado pelo canal Discovery Channel para fazer um desafio. Eu fui vencedor aqui no Brasil de uma seletiva e acabei indo para o México fazer um desafio de sobrevivência. E aí foram 6 dias também de corrida, onde a gente não tinha comida, não tinha água, não tinha nada. Na verdade, eles jogavam a gente de cima do helicóptero com mapa, numa região chamada Mil Islas, né, que é uma lagoa muito grande no México, que tem 1000 ilhas, e a gente tinha um mapa, uma bolsa seca, uma faca, uma pederneira para fazer fogo, e a gente tinha uma recipiente plástico onde a gente podia ferver a água ou fazer comida. Então, o meu almoço, muitas vezes, dependendo do ambiente, ou foi cactus, ou foi camundongo, cobra d'água, enfim, o que a gente tinha, peixe, que a gente conseguia pegar, a gente se alimentava, não tinha. Então, você não tinha roupa, não tinha alimentação, você corria o risco de ser picado por uma cobra, animal peçonhento, muito esporte que eu não tinha experiência. Por exemplo, já de cara, a gente foi jogado de cima do helicóptero e tinha que nadar mais de 3.000 metros de roupa para chegar num ponto que tinha uma fogueira, que a gente pegava caiaque para sair para outra lagoa que atravessava nado, depois caía na corrida para depois viajar para outro lugar. Era assim, a gente não tinha estrutura, né? Eles não deixavam a gente nem comer nem beber nesses translados. Você só podia levar aquilo que você tinha no corpo. Quando chegava, você tinha que se virar também para dormir, para acordar. Enfim, a gente pegou ambientes aí, ó. Essa é a região de 1000 islas, né? Só para vocês conhecerem. Aqui é a região do deserto. Então, num dia úmido, no outro dia muito seco, muito quente, no outro dia um rapel de 80 metros, por exemplo, numa caverna. No outro dia cachoeiras e a gente tinha que saltar, não tinha equipamento, tinha que saltar aí. Esse foi um dos lugares que eu tive que saltar. E o final no pico mais alto do México, Orizaba, a mais de 5.300 metros de altitude, depois de 6 dias correndo, sem alimentação. Realmente, gente, um desafio para poucos, assim. Foram os 16 melhores atletas aí, vencedores dos seus países, que tiveram a oportunidade de fazer parte desse desafio, e eu consegui finalizar. Então, a minha carreira esportiva até hoje é uma carreira, graças a Deus, de muito sucesso. Eu hoje estou com 41 anos de idade, continuo correndo, mas agora já tirando o pé, né? Mais por diversão, menos por competição, mais por desafio pessoal, até porque eu tenho minha academia, tenho minha assessoria, tenho centenas de alunos espalhados por diversos países, milhares de alunos nas academias, centenas de colaboradores. Então, a vida mudou um pouquinho, né? Mas graças ao esporte, tudo isso aconteceu. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, ver se tem alguma pergunta aqui. Eu já posso responder aqui. O pessoal está dando boa noite, gente, boa noite. Aqui colocaram o meu Instagram aí, beleza. Só para eu ver se tem alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, a parte esportiva aí da minha palestra já foi, essa primeira parte. Então, agora eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi de tudo isso, né? Então, vamos falar sobre crenças, porque quem é que poderia imaginar que um atleta de um esporte completamente desconhecido, sem mídia, poderia dar certo, né? Então, essa questão de você acreditar, essas palestras, que a gente vai em muita palestra, né? Assiste muita palestra motivacional, essas coisas. As pessoas sempre falam, acredite muito em você, acredite muito na sua vitória, né? E realmente é isso. Se a gente ama muito, se aquilo é nossa vida, você sempre vai acreditar na vitória, independente do que você faça. Então, realmente, acreditar na vitória é essencial.
afaste dos pessimistas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, até hoje, meu pai já assistiu essa palestra e eu falei para ele, olha, eu só não me afastei de você porque você é meu pai, porque eu me lembro que ele falava assim, mas o que você vai correr 100 quilômetros? Qual que é a tua ideia? Você não ganha nada para isso. Eu falei, sei lá, pai, eu desafio alguma coisa, eu vou aprender com isso, né? E hoje, modéstia à parte, me considero um excelente gestor de equipes por ter essa capacidade de respirar, entender, direcionar as pessoas, entender também quais são as suas crenças, suas demandas, entender se elas estão sendo otimistas ou pessimistas, consegue ver o outro lado do negócio. Então, meu próprio pai era um pessimista, né, que falava, isso não vai levar a nada, né? E o sucesso ou o fracasso, a gente que decide. Se eu confiar no meu potencial, se eu souber que eu sou bom naquilo, mas também, eu quero correr 100 quilômetros, mas eu sou muito bom, não preciso treinar. Negativo, é muito treinado, né? Não basta só acreditar, você tem que fazer por merecer, né? Existe aquele ditado, né? Um artigo científico, inclusive, que diz que depois de 10 mil horas de prática em qualquer coisa, você se torna um expert. Se você hoje começar a correr e correr mais de 10 mil horas em treinamento, você pode ter certeza, não sei se você vai ser um atleta profissional, que envolve muita coisa, mas um bom corredor você vai ser. Eu vou dar um exemplo, nessa pandemia todo mundo inventou alguma coisa nova, né? Eu inventei de começar a tocar violão. Eu acho que eu devo estar com umas 50, 60 horas de prática. Estou muito mal ainda, mas já estou bem melhor do que eu comecei. Então, tudo na vida é treinamento, é confiar no potencial e aprender com o outro, né? Trabalhar em equipe, entender o que está se passando. Vou mostrar para vocês aqui, trabalhar em equipe, para mim é isso. É você chegar numa travessia de um Vale da Morte, na Califórnia, por exemplo, com uma equipe. Nessa foto ali que vocês estão vendo, eu tinha que andar por essa faixa branca, porque no asfalto a gente levou aquele medidor de temperatura digital, batia 104, 106 graus. E ali na faixa branca, 58, 60 graus. Então, era mais seguro que eu andasse em cima da faixa branca para não correr o risco do meu tênis deformar, acontecer alguma coisa e me causar algum tipo de lesão. E aquele rapaz que está ali do meu lado, ele saiu aqui do Brasil, foi enviado, fisioterapeuta, enviado por um dos patrocinadores, e nós somos obrigados a ter um carro de apoio nessa competição. Então, o carro de apoio não pode se afastar 1 milha do atleta, senão o atleta é desclassificado de tão perigoso que é. Vocês podem ver ali que o ambiente é completamente inóspito, né? É o Vale da Morte, o nome já fala. 55 graus de temperatura. A cada 10 minutos, esse rapaz tinha que sair do carro e me esguichar ou me dar água na boca. Ali. Então, veja que o trabalho em equipe era fundamental para me levar até o sucesso. Quando você olha essa foto dessa largada, por exemplo, eu gosto de brincar, né, que tem um senhor de idade ali do meu lado, os outros são atletas, tal, e tem um senhor de idade do meu lado. Esse senhor chama-se Marshall Yurick, um dos maiores nomes da ultramaratona mundial. Ele subiu, só para vocês terem uma ideia, 8 vezes o Monte Everest. Então, assim, quando eu estava do lado dessas pessoas, eu ficava olhando para eles antes da corrida, tipo, o que esse cara come? O que esse cara bebe? Que horas que ele vai treinar? Onde que ele dorme? Eu ficava muito curioso, porque eu não estava acreditando que eu estava ali junto com essas lendas do esporte mundial, do meu esporte, né? Que pode ser que ninguém conheça, mas para mim era muito importante estar ali aprendendo com esses caras. Então, tudo isso faz parte, né, do trabalhar em equipe, do estar junto, de nós podemos observar, por exemplo, essa paisagem incrível no pré-prova e estar agradecendo a Deus por ter essa oportunidade de ter saúde e de estar lá, sabe? É sensacional. E poder participar de uma paisagem como essa, tudo pela crença, né? E voltar aí com a fivela de honra que eu já mostrei para vocês, foi uma experiência incrível em 2009, e eu tive essa experiência, repeti ela em 2016, e em 2020 eu estava classificado novamente, passou para esse ano, 2021, infelizmente as fronteiras não abriram. 2022, se Deus quiser, eu vou estar presente lá na Badwater novamente. 217 quilômetros, vamos para cima. Bom, o que mais que eu aprendi com tudo isso? Que a gente tem que ter meta, que a gente tem que ter objetivo, isso todo mundo sabe, né? Agora, qual
que é o teu sonho? E o sonho, o que eu acho legal desse lance do sonho? Não importa a tua idade, né? Tanto faz quantos anos você tem. Qual é a fase de vida que você está? Todo mundo tem um sonho. A gente tem que ir atrás. O objetivo ele tem que ser alto, tem que ser ambicioso, mas também a gente tem que cuidar para não se frustrar. O meu filho, o Luca, está com 10 anos e mora em Orlando, na Flórida, estuda já desde os 5 anos. E ele me falou uma coisa, uns 6 meses atrás, mais ou menos, que ele está tendo aula de empreendedorismo, e ele falou, pai, a gente tem que ser ambicioso na vida, né? Eu olhei para ele, foi uma criança de 10 anos falando sobre ambição. Você vê como a cultura é diferente. Se você falar sobre ambição no nosso país, infelizmente, muitas vezes você vai ser tido como, olha só, ele é metido, ele é nariz em pé, ambição, ele quer, parece que você quer passar por cima dos outros, e não é nada disso. Você tem que ser realmente ambicioso. Se você puder ajudar mais pessoas, ótimo. Você não precisa passar em cima de ninguém. Agora, a ambição tem que estar em você. O que você quer? Né? Cuidado para não colocar um objetivo muito alto, muito ambicioso também, e acabar se frustrando, acha que vai conseguir as coisas caindo do céu. Não. As coisas são devagar, você deve assumir o compromisso. Nunca ninguém falou que foi fácil. Colocar no papel tem que ser planejado. Tudo muito bem planejado. Se eu mostrar as minhas planilhas, por exemplo, de treinamento, é um plano de negócio. Eu não sei qual que é a sua área de atuação aí, você que está do outro lado, mas eu tenho certeza que você tem tudo muito bem detalhado, né? As fases que você vai passar, os riscos que você corre, a gestão da crise que pode acontecer. Na corrida tem tudo exatamente igual. Nós temos a base, nós temos as fases de treinamento, os ciclos, macro, meso e micro ciclos de treinamento, quando que a gente aplica um ciclo de choque, quando que nós nos recuperamos, quais são os acessórios, né, que nós vamos utilizar, os treinamentos acessórios, por exemplo, musculação, bicicleta, pilates. Hoje tem tanto treinamento que você tem que cuidar até, porque senão você acaba fazendo mais coisa do que deve, mas tudo isso está ali, está no papel. E outra, sempre criando novas necessidades, novos desafios. Vocês podem ver, eu nunca parei com essa necessidade, com esse desafio. E olha que coisa legal, esse slide vai mostrar para vocês como que eu vendi o projeto das 27 maratonas em 27 dias nas 27 capitais do Brasil. Eu fui dar uma palestra para uma outra empresa que não era Embratel, era a Oi, em Porto Alegre, a Oi, uma convenção para vendedores com mais de 1.000 pessoas, falando sobre isso aqui que a gente está conversando, mais voltado para a venda, motivação, grito e não sei o quê, mostra a corrida e tal. E um diretor se interessou porque eu falei que ia fazer essas 27 maratonas, acabou me indicando para outro diretor que era da Embratel e eu tinha uma chance. Então eu criei um slide e foi esse aqui. 27 capitais brasileiras, 27 maratonas, 1.140 quilômetros em 27 dias. E se der saudades da mamãe, faz um 21. E aí, gente, esse diretor, foi esse slide que eu montei. Eu falei para ele, vou correr 27 dias, 27 maratonas, não tinha muito o que falar, né? Não tinha muito projeto. Ele falou, eu não posso te patrocinar, porque a empresa, na época, tinha um monte de regra, não me lembro se era uma estatal, mas patrocinava o Bruno Senna na época. Ele falou, não posso patrocinar, não tem como, mas eu posso contratar 15 palestras suas. E aí eu vou te pagar por essas 15 palestras e você pode utilizar essa verba no teu desafio. Você topa? Falei, bom, se você me pagar depois os custos, né, para voltar nessas capitais ministrando as palestras, passagem aérea, hotel, alimentação, tá fechado. Ele falou, já vou incluir no preço. E aí foi como que eu consegui desenvolver, através de um slide e com técnicas de vendas, né? Então, como abordar o cliente positivamente, como pesquisar o que ele queria, entender exatamente como que eu poderia oferecer os benefícios desse. Nesse slide era o que eu tinha. Se tivesse algum tipo de objeção, como que eu iria neutralizar uma extensão do relacionamento, ser uma pessoa agradável, que tivesse ali realmente de corpo e alma, para que eu pudesse fidelizar o meu cliente. Então, tudo isso, gente, hoje eu utilizo, por exemplo, nos meus negócios. Na minha assessoria esportiva, nas minhas academias, tudo isso, todo treinamento, metodologia de vendas, é tudo baseado
em passos, em estudos, em metas, em objetivos, em planilhas, em oferecer benefícios, porque ninguém fica em lugar nenhum se não estiver vendo o seu próprio benefício. Vamos lá, planejamento, que eu falei para vocês. Você não vai se pendurar numa corda dessa 30, 40 metros de altura se você não confia no material, não é verdade? Então, eu tive a oportunidade lá de fazer aquele rapel com 80 metros, lá, um rapel, acho que é o maior rapel das Américas, numa caverna, e eu tinha que confiar, então eu treinei muito antes. Essa foto que vocês estão vendo é aqui no Anhangava, uma montanha do Paraná. Eu estava com um instrutor de montanha que estava me ensinando a fazer nó, que estava me ensinando a mexer no mosquetão, com o equipamento correto. Então, assim, gente, tudo foi muito bem planejado. Eu cheguei lá no México, eu sabia que eu iria nadar de roupa, então eu treinei natação de roupa. Eu sabia que eu iria me pendurar em um monte de pedra, galho, não sei o quê. Então eu aprendi a fazer os nós corretos, a usar os equipamentos corretos, a me proteger do frio, a me alimentar, por exemplo, e como tirar a hidratação de cactos, como fazer fogo com a própria mão, né? Ou com pedra, ou com madeira, ou com eles deram, no caso para nós a pederneira, me salvou muitas vezes para fazer a fogueira para dormir, né? Porque a gente ficava ao relento, algumas vezes com muito frio, outras com muito calor. Então, tudo, seja na sua empresa, seja na sua vida, com meta, objetivo e planejamento, a chance de dar certo aumenta demais. Bom, voltando para os desafios, né? Pelo menos eu acho que vocês, aí, como bons brasileiros, acho que vão se identificar muito bem com essa frase, né? Não há persistência sem barreiras, né? Uma coisa é você ficar insistindo e dando murro na ponta de faca, e na outra você persistir, alternar meios e caminhos quando dá errado, você alternar meios e caminhos para chegar aonde você quer. Então, isso vale para a gestão da tua equipe, vale para o teu dia a dia. Veja, eu sou proprietário de academia, né, pessoal? Não sei aí quem lida com o ramo de eventos, restaurantes, enfim, as pessoas que mais sofreram durante a pandemia, foi o nosso ramo. Nós ficamos 7 meses fechados, sem faturamento. Uma empresa, imagina 4 academias desse porte sem faturamento, para manter toda a folha de pagamento, não demitir funcionários, né? Quem trabalha com restaurante, evento, esses setores que foram mais afetados, é isso aqui, não teve como, a gente teve que alternar muito meios e caminhos, ser realmente muito persistentes para estarmos de portas abertas, e continuamos com várias barreiras. No esporte também, eu me lembro que um dia o meu sócio chegou para mim e falou, vamos parar, a gente não aguenta mais. Foi em março desse ano, quando teve um outro fechamento das academias, que nós ficamos mais de 30 dias fechados, que já era o 3º ou 4º fechamento. Ele falou, vamos parar, não dá mais, a gente não aguenta mais. Eu falei, olha, eu já passei por tanto perrengue nessas competições, eu falei para ele, tanta coisa, e no final das contas os outros desistiram e eu acabei ganhando. Então vamos fazer o que for necessário, vamos ficar de pé. E hoje, né, 6, 5 meses depois, essa decisão está se mostrando muito acertada, porque o meu setor, por exemplo, das academias, vai sair muito fortalecido dessa pandemia, porque as pessoas nunca observaram com tanta ênfase a importância que a atividade física tem na vida delas. A maioria das pessoas que infelizmente faleceu eram pessoas obesas, sedentárias, que não praticavam. A grande maioria. Tiveram as exceções? Tiveram. Mas infelizmente pessoas que já tinham fatores de risco, que muitas vezes com 30 minutos, não estou falando nem para vir na academia, 30 minutos de esteira, mas poderiam dar voltas na quadra, ao ar livre, infelizmente não se movimentam e acabaram falecendo. Os números mostram. Então o nosso setor vai sair muito fortalecido disso. A gente já está vendo muito aluno novo vindo, pessoas sedentárias, a gente tem que ter um cuidado muito especial com eles, né? Para que a gente não exagere na dose, que todo remédio tem a sua dose. Então, está sendo difícil, nunca disseram que ia ser fácil, né? Tá aí, ó, não há persistência sem barreiras, o que a gente tem que ter é coragem, disciplina, continuar no caminho e não abandonar os nossos sonhos, né? Eu nunca imaginei na minha vida, eu estou com 41, gente, 14 anos atrás, eu nunca imaginei na minha vida
que eu ia ser um proprietário de uma academia do porte que eu tenho hoje, que eu ia ter minha assessoria esportiva presente em mais de 9 países diferentes, mais de 20 estados do Brasil, com centenas de atletas que confiam no nosso trabalho, né, com centenas de colaboradores que a gente auxilia aí no mês a mês, né, colocando comida na mesa dessas famílias. Nunca podia imaginar se eu tivesse abandonado o sonho, né? Então é isso, a corrida te traz isso, o esporte te traz isso, são lições que eu estou tentando compartilhar com vocês para que a gente continue tentando. Acho que isso é extremamente importante. Não vai ser fácil, tem que ter coragem, tem que ter disciplina, não abandonar o sonho, acreditar mesmo e continuar tentando até o final. Entusiasmo. Não sei se vocês sabem o que significa entusiasmo, mas significa ter Deus dentro de si, né? A palavra diz. Então, uma coisa é você ser muito esforçado, né? Outra coisa é você ser determinado. A gente vê muito isso em equipes profissionais, por exemplo, colaboradores que são extremamente esforçados, fazem, mas né, podia cortar o caminho e ser mais determinado, ser mais fácil, não dá tanto retrabalho. Então, eu, pelo menos, sempre procurei ser muito determinado, né? Treinar certo. Até hoje, a minha metodologia de treinamento é baseada nisso, das corridas. Calma, você não precisa ter tanto volume, por exemplo, você precisa treinar direito. Muitas vezes, com 1 hora de treino bem feito, é melhor que 2, 3 horas mal feito. Mais ou menos isso, né? Ter determinação, vibrar com aquilo que faz, amar muito com aquilo que você faz. Se você não ama, eu já dei palestra, gente, para mais de 5 mil pessoas, em empresas realmente grandes fora do Brasil, por exemplo, em Portugal. Uma vez cheguei e tinha um auditório com 5 mil pessoas. Eu falei, gente, vibre com aquilo que você faz. Se você não gosta daquilo que você faz, pede para sair. Você só está matando tempo. O dinheiro te faz nesse momento, ok, mas já você tem que ter o plano B. Né? Não é possível que você vai passar o resto da vida frustrado fazendo aquilo que você não gosta. Até porque daí o dinheiro vai fugir de você. Quando você ama aquilo que você faz, o dinheiro te procura. E hoje, gente, nesse mercado, do jeito que está, acomodou, ó, que peninha, checkmate. Você tem que amar aquilo que você faz, tem que saber muito bem, você tem que estudar muito bem aquilo que você faz. Porque hoje vem um moleque de 10, 15 anos de idade, com um iPad, não sei o que na mão, um celular desse aqui hoje é uma arma na mão das pessoas, de conhecimento também. Né? Então, muitas vezes tem gente que com 1, 2 meses de empresa, passa na frente daqueles que têm 10, 15 anos de empresa. Por quê? Porque está vibrando, está sendo determinado, está indo atrás do conhecimento, não está acomodado. E, gente, aí estão os pequenos, né? Já vou mostrar para vocês. Tem mais um aí nessa gangue. Essa é a Giovana. A Giovana hoje já está com 14 anos, o Luca está com 10. Essa é a minha esposa, a Carol, que me atura, né? Ela que aguenta toda essa energia, esse entusiasmo. Né? Aqui é uma foto do Caelzinho também, agora na Páscoa, bem atualizada. O Cael está com 1 ano e 8 meses. E agora chega, tá, pessoal? Não quero mais saber de filho. Mas muito bom, né? Eu acho que essa palavra ali diz tudo, né? O aprendizado contínuo. Quem tem filho, quem está me assistindo aí do outro lado, sabe o que é o poder que eles têm sobre a nossa vida, de fazer você aprender mais, de fazer você crer mais ainda em você, na humanidade, de querer educar da maneira correta e principalmente deixar um legado, né? Que eu acho que tudo que um pai e que uma mãe querem é deixar um legado correto para um filho. E como é legal ver, por exemplo, hoje o Caiozinho lá com seu 1 ano e 8 meses aprendendo e sendo aberto a isso, né? Porque quanto mais adulto a gente vai ficando, mais fechado a gente vai ficando, com mais vícios nós vamos ficando, e muitas vezes a gente perde a oportunidade de estar do lado de alguém que sabe muito e a gente não presta atenção, né? Então essa pureza aí da criançada eu acho sensacional. E pessoal, uma última mensagem para vocês: impossível, ele só é possível através das suas crenças e atitudes. Então, como eu falei lá no início, né, gente? A gente pode fazer aqui um exercício mental, todo mundo apagar a luz, fechar o olho, fingir que a gente está dando a mão online aí, mas se a gente não levantar da cadeira, não ir atrás, não for realmente correr atrás dos nossos sonhos,
a gente não vai chegar em lugar nenhum. Não adianta só ficar crendo e só orando e pedindo. Nós temos que, sim, ir atrás, ter atitudes, e de preferência atitudes vencedoras, né? Atitudes que fazem a gente acordar todos os dias para vencer, que fazem a gente ter metas e objetivos, que fazem com que a gente não desperdice tempo com situações que não nos levam a nada, que não deixam o medo nos dominar, que a gente consiga persistir, que a gente vibre muito com aquilo que a gente faz e que, por fim, a gente possa aprender uns com os outros cada vez mais. Então, é impossível realmente, na minha opinião, isso é possível através das suas crenças e, principalmente, das suas atitudes. Gente, uma última frase para vocês aí: na corrida para o sucesso, vai vencer quem tem mais atitude. Meu nome é Rafael Bonato, meu Instagram é esse, @RafaelBonato, Facebook Rafael Bonato, meu e-mail é rafaelbonato@gmail.com. Quem quiser, por um acaso, adquirir o livro das 27 maratonas, é só me mandar um direct também, que a gente conversa, eu faço uma dedicatória, mando para casa de vocês. Enfim, pessoal, quero agradecer a Eide pela oportunidade de estar compartilhando aí essa hora com esse público muito selecionado. Se alguém tiver alguma pergunta, eu deixo esse espaço final aí, a gente já está chegando a 1 hora, né? Eu deixo esse espaço final para perguntas e respostas. Beleza, pessoal? Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu acompanho o chat aqui para a gente ver se tem alguma pergunta. O Joanino. Joanino fez uma pergunta aqui. O Joanino é meu atleta da cidade de Teófilo Otoni, a qual eu estive semana passada no interior de Minas Gerais. Muito legal estar compartilhando com vocês a experiência de correr. Joanino, hoje meu desafio é, primeiro, recuperar 100% aí da Covid, né? Eu tive Covid em maio de 2021 agora, voltei a treinar, mas ainda não estou 100% ainda, meus treinos ainda estão bem abaixo da expectativa, e agora vou ter que dar uma pausa aí nos treinamentos, fazer mais alguns exames, entender se o sangue está legal, se está tudo ok. Então, acho que agora esse desafio desse ano, ele não tem muito a ver com o esporte, não, ele tem mais a ver com a minha saúde física, mental, e também com essa parte assim, de conseguir manter principalmente as academias abertas, né? Os colaboradores todos empregados. Eu acho que esse é o grande desafio de 2021, porque a Go On Outdoor, que é a minha assessoria esportiva, vai muito bem, obrigado. É uma assessoria esportiva online, as pessoas fazem à distância, todo mundo ao ar livre, sem aglomeração, então a coisa acontece. Agora, a academia, aí a pegada é um pouquinho diferente, aí até os números são diferentes, então a gente tem que manter o emprego de todo mundo, não é uma coisa muito fácil, não. Acho que nesse momento, esse sim é um grande desafio. A Sandra falando que é de Sergipe, adoro o teu estado, Aracaju é sensacional, tive a oportunidade, acho que, de correr lá já umas 4, 5 maratonas, Xingó também, Vale do Xingó, muito legal, calor pra caramba, então, muito legal, Sandra. Caio, parceiro, seleção brasileira de corrida de montanha, tá aí, tem um público legal, hein, gente? Obrigado aí pela audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado aí do evento. Se tiver mais alguma pergunta, pode mandar aqui, senão daqui 1 minutinho a gente encerra aí a transmissão. Deixa eu ver aqui no chat. Acho que não vai ter mais nenhuma pergunta não, né? Então, gente, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Uma boa noite para todos vocês. E qualquer dúvida, eu fico à disposição. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom, pessoal? Obrigado e até uma próxima. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados
os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.